nós aprendemos na evangelização espírita? Menosprezo aos interesses terrenos? Será que nós aprendemos na doutrina espírita apenas destacar os interesses espirituais? Será que não há um vínculo? Será que estes interesses, o interesse terreno e o interesse espiritual, eles não se entrelaçam? Como que nós seremos felizes no futuro se nós menosprezamos o presente? A doutrina espírita não nos convida a ser um bom pai? Uma boa mãe? Será que a doutrina espírita não nos convida a ser um excelente profissional? A aprimorar a civilização? Será que a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus Cristo, não nos convida à excelência? Será que nós esquecemos da questão 793 do Livro dos Espíritos? E nesta questão nos alerta que se reconhece uma civilização completa pelo desenvolvimento moral? Será que o cristianismo chama a nossa atenção pelos milagres, pela cura do corpo físico, menosprezando os interesses morais? Claro que não. Tanto Jesus Cristo quanto o Evangelho revivido de Jesus pela doutrina espírita destaca o nosso objetivo primordial, que é o desenvolvimento moral, ou seja, sempre especularmos como agir da melhor forma possível. O esclarecimento por si só não representa avanço. E sim, e nós aprendemos com a doutrina espírita, o verdadeiro avanço é quando nós aprendemos a viver como irmãos, pela prática da caridade. E como ser caridoso se nós menosprezamos a gênese, a origem de nossas desgraças no presente? Não podemos olhar apenas para o passado remoto, mas nós precisamos olhar o nosso passado, a nossa história. Penso que nós, como espíritas, nós não podemos esquecer que a doutrina espírita conscientiza, ou pelo menos busca conscientizar a criatura, auxiliando-nos todos indistintamente a sermos cada vez mais um homem de bem, em toda e qualquer atividade. Por exemplo, o Espiritismo nos convida a educar bem os nossos filhos, preparando-os para a vida em sociedade, a fim de que eles sejam no futuro bons profissionais, bons cidadãos, bons políticos, bons magistrados, bons profissionais, bom pedreiro, em toda e qualquer profissão, desde uma profissão complexa como aquela mais simples, todos nós somos convidados à excelência. Infelizmente, com quase 60 anos, ainda não estou dizendo que não exista, mas ainda não me deparei com evangelização na casa espírita, em cuja evangelização conscientizem os adeptos a importância do voto e escolher bem os nossos representantes, sem pessoalizar a questão. Nunca me deparei com evangelização, com reuniões em casas espíritas, em que existe um verdadeiro apoio aos pais no propósito de educar os seus filhos dentro do lar. Pelo menos, quase sempre nós ficamos na superfície. E veja bem, eu resido em Uberaba, a terra em que Chico Xavier passou grande parte do seu tempo. Não resta dúvida para mim de que a casa espírita tem o dever de coadjuvar os pais na educação,
para que os filhos sejam, no futuro, homens de bem. Portanto, não resta dúvida, pelo menos para mim, de que o homem de bem não menospreza seus deveres como cidadão. O que temos feito nós? O que têm feito as instituições espíritas pela conscientização política dos seus adeptos? E repito, sem pessoalizar a questão. Será que esquecemos que o conceito de política é mas muito mais abrangente e está presente em tudo aquilo que o homem realiza? Será que nós já esquecemos o ensinamento aristotélico de que o homem é um animal político por excelência? Será que nós não estamos menosprezando a possibilidade de contribuir na sociedade para o bem de todos? Política é toda atividade a influenciar os acontecimentos, o pensamento e, sobretudo, as decisões da sociedade em que se vive. Por que será que Jesus Cristo foi crucificado? Não será porque ele teve a ousadia de nos conscientizar? De nossa parte, nós devemos fazer um balanço, pelo menos penso, perguntando-nos a todos: será que estou contribuindo para instruir, para conscientizar, para formar, por exemplo, a chamada opinião pública? Não resta dúvida para mim também que o Evangelho, como consolador prometido, revivido na doutrina espírita, nos direciona à mais elevada forma de vida política aos povos da terra. O Evangelho nos convida ao reino do amor, ao reino dos céus. E nós precisamos materializar, ou pelo menos nos esforçarmos para materializar este reino aqui na terra. Talvez você já deva estar achando estranho, mas você, como espírita, você já se esqueceu, nós nos esquecemos do que disse Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Santo Agostinho disse, abre aspas, o nosso planeta chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, será que isso vem assim de improviso? É claro que nós contamos com a ajuda de espíritos que já evoluíram, reencarnando-se na Terra, espíritos mais evoluídos, mas será que dispensa a nossa contribuição? A toda evidência, pelo menos para mim, é notório que o nosso trabalho como cristãos, como espírita cristãos, é contribuir para que na Terra impere a vontade de Deus, as leis imutáveis. De minha parte, meus irmãos, eu entendo de suma importância, eu entendo importante recordar o conceito de Bezerra de Menezes, várias vezes citados em palestras e mais palestras. Bezerra de Menezes, aqui na Terra, disse: para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. A política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. O bem de todos, a conscientização. Portanto, penso que nós devemos ser úteis. Ajudemos, contribuamos para a edificação de uma sociedade mais justa, aprimorando a nossa civilização. Jesus Cristo aqui entre nós, ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Eu vim para servir.
Se você tiver um tempo, busque o livro Fonte Viva e lá na mensagem intitulada Sirvamos, busque o ensinamento de Emmanuel e responda: qual o motivo do benfeitor espiritual Emmanuel mencionar a função, por exemplo, naquela lição de legislar, administrar, a função de julgar? E por que o benfeitor espiritual Emmanuel destacou ao lado destas funções públicas a atividade de trabalhar? Obviamente, penso eu, porque em toda a atividade, seja ela como presidente da República, como legislador, como jurista e, obviamente, como um simples trabalhador, devemos todos atuar segundo os desígnios do Senhor, observar os interesses do nosso Pai, deixar-nos todo inspirar pelo nosso Criador. A doutrina espírita como consolador prometido a nos conscientizar. Para finalizar, meus irmãos, eu penso que não devemos cruzar os braços. Trabalhemos para a conscientização sem pessoalizar o debate. Às vezes nós repetimos casos, mais casos, às vezes tocamos em assuntos de forma superficial, não aprofundamos, relegamos para o futuro remoto o aprimoramento, o aperfeiçoamento, o período de regeneração. Já me deparei com muitos irmãos que saem da casa espírita frustrados porque se defronta com pessoas que falam em nome de Jesus Cristo totalmente despreparadas, sem experiência e sem conhecimento daquilo que estão falando. Repetem casos, repetem mais casos, ficam na superfície, mas aquele aconchego, aquela consolação não chega, pelo menos não são instrumentos, não são eficazes em levar, em materializar o ensinamento do Evangelho para, sobretudo, aquele que mais sofre. Trabalhemos para a conscientização. Repito, sem pessoalizar o debate. Sem pessoalizar o debate. Inspiremos-nos no que defende Emmanuel. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor. E reiteramos agora a fala de Adolfo Bezerra de Menezes. Para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Será justo levantar a bandeira de que o espiritismo é apolítico? Será que você concorda com esta afirmação? Não esqueçamos que a atividade política não é a mesma coisa que a atividade político-partidária. Sejamos cidadãos, sejamos políticos, sejamos cristãos. Conscientizemo-nos todos. Em vez de garoto propaganda deste ou daquele candidato, deste ou daquele partido, sejamos servos do Senhor, não dos homens. Servindo ao Criador, estaremos contribuindo, sem dúvida, para o bem de toda a coletividade, integrada por filhos do nosso Pai, filhos do Altíssimo. Espero que a minha fala tenha contribuído. Convidado você a encarar essa questão e também convidá-los a levantar, sair do aconchego, arregaçar as mangas e trabalhar para a conscientização de todos. Toda e qualquer atividade, todo e qualquer trabalho é digno, sobretudo quando é instrumento de libertação. É a forma pela qual nós iremos nos despertar, entrando em contato com Deus que habita em nós. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que essas bênçãos continuem nos beneficiando a todos. Até breve. Fiquem com Deus.